Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: e ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o seu reino do seu Filho amado. E ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra santa, fiel e verdadeira, e nós continuamos crendo na palavra do Senhor, porque a tua palavra, Pai, é necessário que haja em nossos corações para que nós possamos continuar vencendo. O segredo de todas as nossas vitórias, Senhor, é através da tua santa e gloriosa palavra. Senhor, abençoa aquele que nos assiste através do canal Ebenezer Oficial agora. Aonde quer que esteja essa pessoa, derrama uma bênção especial sobre a vida dela, sobre a casa dela, e que o amor do Senhor possa inundar cada coração para a glória de Deus. Abençoa aqueles que aqui estão presentes nessa reunião, nessa noite, neste culto de adoração ao teu santo nome, e que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender, entender a tua palavra e nos garanta a vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. A honra e glória seja dada somente a ti, Jesus. Podeis tomar o seu lugar, queridos e amados irmãos. Quando Deus colocou esta palavra no meu coração, eu estava meditando nessa palavra e observando como o Senhor nosso Deus é bom, como que Deus é maravilhoso, pois na palavra está todas as receitas para nossas vitórias. É fácil fazer um bolo quando você tem a receita na mão, as medidas certas. Você vai errar, dificilmente você vai errar naquele bolo que você vai fazer, porque já tem uma medida certa, que já está aprovada. E a palavra, ela é uma receita, ela é uma bússola, ela é uma direção, é como um GPS, né? É como uma localização que você adquire no seu celular para chegar em determinado lugar, e ela vai te dando passo a passo até que você chegue ao seu destino. A palavra de Deus, ela é algo que nos surpreende todos os dias, porque a palavra de Deus, ela é inesgotável em suas fontes, e todos os dias nós nos renovamos diante dessa palavra poderosa que é a palavra de Deus. E o versículo nos fala que ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o seu reino de seu Filho amado. Meus amados e queridos irmãos, quando o Jefferson cantou aqui, o pastor Jefferson cantou este hino, Deus bradou no meu coração, porque no hino que ele cantava falava acerca de restituição, acerca que Deus é o poderoso para restituir tudo aquilo que você perdeu, aquilo que você não conseguiu alcançar, talvez por alguma trapaça, talvez por alguma situação, mas o Deus de Israel, no momento certo, Ele nos garante e nos entrega a vitória. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você está precisando nessa noite, no início desse ano de 2022, talvez o ano de 2021 foi um ano difícil, eu sei que para todos, mas nós mesmo assim conseguimos contar muitos testemunhos de vitória, porque Deus, Ele não precisa de situações e nem de clima para que Ele possa operar milagre. Deus não é como o homem que depende do tempo e depende de muitas situações para vencer. Não, Deus, Ele continua operando indeterminado o tempo que estamos vivendo. E quando Ele falou sobre restituição, e talvez você pergunte, mas o que tem a ver este versículo com restituição, com ser próspero e abençoado? Eu vou te explicar. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele está falando sobre a grandeza de Cristo e pelo sacrifício que Ele fez por nós, pois Ele é a cabeça da igreja, Ele é a nossa salvação. E quando nós vimos essa palavra dizendo, e Ele nos resgatou das trevas, ou seja, Ele nos tirou da prisão que nós vivíamos, Ele tirou de uma vida de escravo que nós vivíamos. Nós éramos escravos, mas a Bíblia vai dizer que Ele nos
resgatou das trevas e nos transportou. Aquele que estava algemado e preso, Jesus vai chegar até Satanás e vai dizer: qual é o preço que eu quero pagar por esse escravo? E ele disse o preço para Jesus, e Jesus disse: esse escravo é meu, eu vou pagar o preço necessário, e nos levou para a sua casa. E é por isso que eu venho te dizer que o Deus que nós servimos é o Deus que nos resgatou da escravidão, que nos resgatou das trevas, que nos resgatou da miséria, que nos resgatou da pobreza, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos firmou os pés sobre uma rocha. E hoje Ele colocou um novo cântico na minha, na sua, na nossa boca, e nós temos 1001 motivo para adorar e bendizer o nome de Jesus Cristo, porque Ele te resgatou das trevas, te transportou para o reino do seu Filho amado. Aquilo que Jesus nos deu, aquilo que Jesus nos entregou, é algo sobrenatural, e nessa noite você pode se alegrar, sabe por quê? Assim como Mefibosete, que estava em Lodebar, esquecido, sofrendo, estava ali deixado, ele foi trazido através da autoridade do rei, e foi se assentar na mesa do rei, e estava ali como um príncipe. É isso que Deus é poderoso para fazer. Então Ele nos resgatou. Agora, Ele nos deu e nos marcou com a vitória, mas para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos encontrarmos a nossa vitória, nós precisamos nos esforçar. Então a palavra do Senhor, se nós lermos em Josué no capítulo 6, a Bíblia vai dizer e contar a história que o povo precisa conquistar Jericó. O povo precisava conquistar a cidade de Jericó. Leia o capítulo 6 e você vai ver que Deus está ordenando e dizendo o passo a passo para a vitória do povo de Deus através da vida de Josué e o sacerdote. E nessa noite eu quero te falar aqui pelo menos de 4 princípios para que você seja abençoado, para que você seja próspero, porque nós falamos tanto da vida espiritual que nós precisamos orar, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas de uma coisa é certa: ninguém fica satisfeito em ter uma vida espiritual lá em cima e a vida espiritual derrotada, porque a vida nossa é uma vida que tem que andar em equilíbrio, porque ninguém está feliz. Você pode até passar por prova, porque Deus prova quem ama. Agora, falar que alguém está vivendo uma vida de miséria, de fracasso, e dizer que está feliz, não é verdade, porque ninguém quer viver uma vida de derrota. Mas é tão bom quando as coisas se equilibram, e que você vê a sua vida profissional, financeira, sentimental, conjugal, familiar, emocional, estabelecida juntamente com a vida espiritual. Aí você vai longe, porque Deus nos projetou para ir longe, Deus nos projetou para avançar, para vencer. Mas muitas das vezes nós estamos trancafiados no nosso pensamento, e nós deixamos de conquistar aquilo que nos é de direito, porque nós ficamos esperando que Deus faça. Mas Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. O que Deus tinha de fazer, Ele fez. Nós lemos aqui, Ele nos transportou das trevas para a maravilhosa luz, quando Ele pagou o alto preço naquela cruz do Calvário, rasgou a sentença de morte que havia acerca das nossas vidas, e disse: hoje vocês são livres. Nós vivemos um tempo da graça, onde nós desfrutamos da verdadeira liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Josué viveu essa história,
porque lá no Egito, quando eles saíram de lá, eles eram escravos. E Deus disse para o povo hebreu: olha, eu tenho uma terra que mana leite e mel, e eu quero conduzir vocês até lá. E foram muito tempo para que eles chegassem na terra prometida. 40 anos se passaram, muitas lutas, muitas percas, muitas dificuldades eles tiveram que enfrentar. Mas Deus tinha feito a promessa que a terra manava leite e mel. A terra era próspera, a terra é boa, a terra é saudável. Mas quando eles chegam na terra, o inimigo está na terra. Porque se nós prestarmos atenção, o diabo ele toma o lugar que era para ser de muito crente. Muitas das vezes aquilo que o crente poderia estar desfrutando de bênçãos e vitória, por causa da timidez, por causa de muitos se acovardarem, muitos voltarem e recuarem para trás, o inimigo está desfrutando juntamente com aqueles que participam das suas bandejas. E a igreja vivendo o pior, e a igreja vivendo só em fracasso. Mas Deus está dizendo nessa noite que você pode ser próspero, que você pode ser rico, mas você precisa obedecer, ouvir e entender os 4 princípios para você prosperar. Então Deus vai dizer o que? No capítulo 6 para Josué, que a terra é prometida para eles, mas existe o problema. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que existem problemas. Problemas para ser resolvido, para ser superado. Nada vai ser de graça. E nessa noite é noite de identificar o que está errado, porque nada está dando certo na minha e na sua vida. Algo está errado. Algo precisa ser mudado para que nós venhamos então conquistar a terra, pois Deus disse: e você vai conquistar a terra. Essa era a promessa de Deus: Josué, tu vai conquistar a terra. Deus prometeu a terra, sim ou não? Mas a conquista da terra, quem deveria participar, quem deveria se esforçar para conquistar a terra, era o povo. A terra Deus prometeu, mas quem vai conquistar essa terra é eu e você. Quem vai identificar o problema, a dificuldade, o gigante, e pôr ele para sair daquilo que é seu, somos nós. Porque se você aceitar o gigante viver na terra que mana leite e mel, e você ficar no deserto, você vai continuar sofrendo. Então, Jesus me ajuda, Jesus abre a porta, mas Ele já fez. Agora somos nós que temos que ser determinados e dissermos com fé e determinação, dizendo: eu vou tomar posse daquilo que é meu. Satanás, sai da frente, porque a vitória é minha. Por isso nós lemos o versículo, que Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o seu reino, do seu Filho amado Jesus Cristo. Pagou um preço por nós. Jesus pagou um alto preço. O preço que Jesus pagou por mim e por você, todas as riquezas que existem no mundo são insuficientes, porque o preço que Jesus me comprou e comprou você foi o sangue do Cordeiro, foi o seu próprio sangue que foi derramado naquela cruz. E nesta noite, neste lugar, Deus está dizendo que você pode conquistar, que você não foi criado, não foi formado por Ele para viver esta vida, mas Ele tem algo especial para a sua vida. Agora Josué vai começar a identificar o problema que enfrentaria. Por quê? Jericó era uma grande cidade. Primeiro problema é esse: Jericó é uma grande cidade. Além de ser uma grande cidade, era uma cidade circulada por altas muralhas. As muralhas de Jericó eram muito altas e largas.
Diz a história que chegava de 4 a 5 metros de largura as muralhas de Jericó. Dava para passar um carro indo na mão e o outro na contramão, em cima dos muros. É tão largo eram os muros que tinham pessoas morando por cima dos muros da cidade de Jericó. O problema não era pequeno, era grande. Mas Deus disse: você vai conquistar a terra. E se Deus disse para você que essa porta vai se abrir, ela vai abrir, mas você precisa acreditar nisso. Ah, mas é tão difícil, só tem 2 vagas, 3 vagas, você só precisa de uma. Ah, mas é tão difícil, são tantas pessoas, mas o Deus que você serve é um Deus que tudo pode realizar. Deixa de pensar contrariamente, deixa de pensar negativo e começa a caminhar para frente, começa a avançar, começa a acreditar nas promessas de Deus, porque Ele vai fazer o milagre acontecer. Então, muralhas grandes e altas. A altura da muralha era 10 metros de altura. E como transpor essas muralhas? Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Humanamente era impossível conquistar Jericó. Existem coisas na nossa vida que humanamente é impossível. Se você contar um sonho que você tem, para muitos eles vão olhar e rir de você. Muitos não vão acreditar e vão até lançar palavra de desânimo, dizendo: esquece isso aí, isso não é para você não. Mas o crente valente, o crente valoroso, é o crente que acredita nas promessas, é o crente que entende que ele foi resgatado da escravidão e agora ele está no reino de Deus, no reino de luz, no reino que tem poder e autoridade para garantir vitória. Você não é filho de um qualquer, você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você é filho do Rei, dono do ouro e da prata, e Deus quer te abençoar, querido. Deus quer te abençoar. Deus quer multiplicar as bênçãos. Deus tem promessa ao seu povo. Deus tem promessa para o seu povo. Eu estou diante de grandes promessas, porque a cada um que está aqui tem uma promessa. Deus já te deu a ordem, então avance. Lute pelos seus ideais, vá em busca dos seus sonhos. Não desista, acredite, porque ainda que essas muralhas sejam largas e altas, ela vai ter que cair no clamor da igreja. Deus tem promessa de salvação. É interessante quando nós vemos a passagem de Atos, capítulo 16, versículo 31, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente veio um grande terremoto naquele lugar, sacudiu os alicerces, e todas as prisões, todas as algemas caíram por terra. Sabe por quê? Quando o anjo do Senhor chega, toda algema, por mais forte que ela seja aos olhos humanos, ela vai estremecer e vai cair. E a Bíblia diz que Paulo, olhando para o carcereiro, porque ele quis se matar, mas Deus tem promessa de salvação. O carcereiro disse: vixe, vou morrer mesmo, eu vou me suicidar. Quando ele se prepara para tirar a vida, eles gritam e dizem: não faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. A Bíblia vai dizer que o carcereiro está tremendo, todo trêmulo, e ele olha para Paulo e diz: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, para receber este Deus? Ele vai dizer, aleluia: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Houve salvação naquele lugar, não importa a dificuldade. Talvez a algema é que alguém se converta na tua casa, talvez a maior algema, o maior obstáculo é que alguém ainda não se converteu. Vai orando, vai clamando, vai adorando, porque numas dessas aí o anjo vai descer e sacudir o lugar, e o poder vai alcançar e quebrar algemas.
as algemas serão quebradas. Deus tem promessa de salvação ao seu povo. Deus tem promessa de prosperidade. Olha o que diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus tem o melhor para você. Então para de sofrer e começa a tomar posse da vitória. Larga de comer migalha de Satanás. Larga de achar que isso está bom, que já está bom demais. Está não. O que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para revelar para ti é grande demais. Então nós precisamos ficar atento. Um lar, Deus tem uma vida financeira estabilizada. Deus tem para você um lar abençoado. Deus tem muitas vitórias, porque está na Bíblia. Se nós olharmos o Salmo 127, vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então Deus é que nos garante a vitória. Sabe por que Josué venceu e as muralhas caíram? É porque a confiança dele estava em Deus. Sabe por que muito crente não vence? É porque está confiando na força do próprio braço, está confiando em coisas. Confia no Senhor. Diga: Jesus vai na frente, Jesus vai quebrando as muralhas, Jesus vai abrindo as portas, Jesus joga esse gigante por terra. Pode ser o gigante que for, ele vai ter que cair, vai ter que bater em retirada. Eu posso ver nessa noite pela fé um grande exército marchando para receber vitória e ser abençoado. Salmo 68, versículo de número 6. Salmo 127. A Bíblia ela vai falar alguns salmos aqui, diz que ele faz com que o solitário habite e viva em família. Deus não criou ninguém para ser ilha. Deus te chamou para te abençoar, para te prosperar, para te dar uma família, para te dar filhos, para que você viva em felicidade. Porque se nós olharmos o Salmo 128, e eu intitulo esse salmo também como Salmo da família, porque a Bíblia vai dizer: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do trabalho da tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa será, aleluia, como aquela árvore frutífera à roda da tua mesa, os seus filhos como o rebento da oliveira. Deus tem promessa, e Ele diz: e assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus tem vitória, mas você precisa acreditar. Deixa de ficar mendigando, deixa de ficar pedindo aquilo a quem não pode te dar nada. Ele está aqui nessa noite dizendo: eu posso fazer tudo quanto você crê. É preciso acreditar. O Deus que faz do solitário habitar em família é o Deus do milagre. O Deus que faz a estéril gerar e dar à luz a filhos é o Deus do milagre. O Deus que abre porta onde não existe porta é o Deus do milagre. O Deus que abre o mar vermelho para o povo dele passar é o Deus do milagre. O Deus que fecha a boca do leão e faz jejuar durante toda uma noite é o Deus do milagre. O Deus que faz a fornalha não queimar quem está dentro dela é o Deus do milagre. O Deus que ressuscita ao quarto dia é o Deus do milagre. O Deus que abre porta, faz grandes maravilhas, está aqui nessa noite dizendo que Ele veio para te abençoar. Toma posse, porque na cruz Deus já te deu essa autoridade. Aí tem crente que diz assim: o dinheiro é maldição. Não é não, irmão. Dinheiro é a oportunidade de você fazer muitas coisas boas.
ele é maldição nas mãos erradas. Mas o dinheiro em si, nós precisamos dele. Tem gente que ele põe o dinheiro para correr dele, porque ele mesmo amaldiçoa, dizendo: isso é uma coisa do inimigo, o sangue de Jesus tem poder. Não, irmão. Era bom se todos aqui tivessem recursos financeiros, com a mente de homens e mulheres de Deus, para que a obra de Deus estivesse muito melhor. Eu tenho certeza que esta igreja, ela estaria muito mais além, muito mais distante, muito mais grande, muito mais evoluída. Sabe por quê? Porque são recursos que podem trazer grandes vitórias. Agora veja bem, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender, identificar aonde está o problema, o que está acontecendo que não está dando certo. O que está acontecendo que não está dando certo? Identifica o problema nessa noite. E a Bíblia vai dizer que Josué identificou que o problema era a muralha. Tinha uma muralha, era fortificada, mas Deus disse: a terra vai ser de vocês. Agora veja bem, Deus sempre promete e entra com providência e cumpre. Josué levou o problema e disse para Deus: Senhor, não há como entrar na cidade que nos deste, pois os muros são muito fortes. Olha aí, ele não recorreu a outra pessoa, ele recorreu a Deus. Mas Deus vai dar o passo a passo e dizer a ele: olha, vocês vão dar 6 voltas, com a arca da aliança, o sacerdote na frente, tudo direitinho conforme a palavra. E eles deram 6 voltas. E a Bíblia vai dizer que na 7ª volta, naquele dia, eles rodearam 7 vezes. E as muralhas que eram fortes vieram e caíram por terra. E eles conquistaram aquela cidade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus já fez a promessa para você, mas é você que tem que ir em busca dos seus ideais. Ou você pensa que Israel ficou, depois de atravessar o Jordão, sentados olhando para o templo e dizendo: Deus vai prover, Deus proverá? Não, eles tiveram que ir à luta, eles tiveram que rodear as muralhas, eles tiveram que atravessar, rodeando as muralhas, e enfrentar os obstáculos e a dificuldade. E até o inimigo zombavam deles, dizendo: olha aí, pensando que vai acontecer alguma coisa, esse povo deve ter algum problema mental, alguma coisa. Não, eles estavam orientados pelo Espírito Santo. E nessa noite eu quero te dizer: confunda o inimigo através das suas atitudes de fé. Tem que ter fé. Para vencer tem que confiar, tem que ter fé. Nós precisamos, para receber a vitória, nós temos que tomar uma posição, porque Deus quer nos abençoar. Veja bem, o que é que está faltando? É o dinheiro. O que é que está faltando? Ou é a administração falha dos recursos que Deus tem colocado nas tuas mãos? Porque há muitas pessoas que o dinheiro chega na mão dele, mas não tem administração, joga tudo fora. Falta de domínio próprio. Não pode ver nada com o cartão, já está lá. Não pode ver uma promoção que quer correr na velocidade para chegar lá e fazer mais uma dívida. Não estou dizendo que não deva comprar, compre, mas tenha domínio próprio, se organize. Não, eu vou, se eu sair daqui e não fizer essa compra e não levar essa peça, eu não vou nem dormir de noite. Isso é falta de domínio próprio. Tem uma promoção, tem isso, tem aquilo, não deixa eu correr, não, eu vou esperar. No momento está muito barato, mas eu não posso. Eu tenho outros ideais, outros projetos. Tem muita gente que ganha um salário mínimo e vive melhor do que quem ganha 3.
Por quê? Falta administração, falta sabedoria, e alguém está tentando culpar a Deus, mas nessa noite eu estou lhe orientando aqui o que você deva fazer para vencer. Tenha domínio próprio. Ou será que está faltando o domínio próprio? Será que está faltando coragem para trabalhar? Porque nada vai vir de graça. Todos que estão aqui sabem da luta e a batalha que vocês enfrentam para ter o que vocês têm. E se nós olharmos o povo de Israel, o povo hebreu, eles estão avançando, eles estão na luta, eles vão ter que conquistar a terra que Deus havia prometido, mas eles vão ter que lutar. Sem trabalhar, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque nada vem de graça, tudo tem um preço para ser pago. Ah não, eu sirvo o Deus criador do ouro e da prata, eu vou me assentar nessa cadeira e vou ficar esperando. Não é isso que Deus está ensinando nessa noite. Deus está ensinando você a ir à luta, você ir de encontro à sua vitória. Você, se é cursar, fazer qualquer tipo de concurso público, faça. Se é você se profissionalizar em qualquer área, faça isso, faça o que for necessário, faça a faculdade que é necessária, mas se esforça. Ah, eu quero ganhar igual o fulano ganha, mas ele é um doutor, ele fez faculdade durante 7 anos, morou fora do Brasil talvez algum tempo, longe do conforto da família, passou sol, passou chuva, mas venceu. Ah, eu quero ter uma vida abençoada, mas nem estudar quer, não quer, parou com os estudos. Então, em nome de Jesus Cristo, se você tem um ideal, se você deseja algo que você precisa alcançar, você vai ter que passar dentro daquele processo para chegar lá, senão você não chega. Ninguém vence, ninguém alcança, se não tiver um objetivo e luta constante para vencer, e trabalhar muito. É essa a vida de quem quer vencer, de quem conta a vitória, de quem conta aquilo que conquistou. Sabe de uma coisa, que nós estamos errados nos dias de hoje? As pessoas estão muito condicionadas a receber tudo muito depressa, e resolver tudo num clique, e já resolveu tudo. As pessoas estão muito mal acostumada com a tecnologia desse século, estão vivendo ilusões. O povo gosta de ver resultado. Todos nós gostamos de ver alguém abençoado, ver alguém prosperando e crescendo, mas o resultado e o processo ninguém quer saber, porque atrás de bons resultados tem um processo que a pessoa passou. Teve lágrimas que a pessoa derramou por aquele processo, enquanto estava no processo. Agora ele está cantando o hino da vitória, e muitos querem ser igual a ele, muitos querem fazer o que ele faz, mas você não sabe o processo que ele teve que passar, que ela teve que passar. E quando ela te contar o processo, você vai dizer: meu Deus, como é que ainda eu estou longe. Lute, busque os seus ideais. E há muitas pessoas que querem ser bem-sucedidas na vida financeira, mas são infiéis a Deus. E sem fidelidade não há vitória. Aqui está o resultado maior da vitória na vida do ser humano: fidelidade a Deus. Fidelidade é você ter uma aliança, é você ter um compromisso com Jesus, com a obra, e você cumprir com a sua obrigação. Fidelidade não é eu fazer aquilo que estão me mandando fazer, mas é eu fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer.
Fidelidade é eu devolver aquilo que é de Deus, e entender que é da casa do Senhor, e que eu preciso fazer isso. Isso é fidelidade a Deus. Então, um passo importante para a vitória é a gente identificar o problema. Eu quero ser próspero, abençoado, eu quero me tornar um homem rico, uma mulher rica, um empresário, uma empresária, mas é infiel a Deus. Não tem como, meu filho. Ou então nós vamos ter que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia diz que aquele que rouba a Deus, ele está fora dos propósitos de Deus. Olha o que diz o segundo ponto. Primeiro, identifique o problema. Segundo, não temer ao trabalho. Se você quer ser abençoado, te prepare para lutar, para vencer. Então vai dizer em Gênesis capítulo 29, nós vamos ver uma história interessante, a história de Jacó. E qual o segredo do sucesso de Jacó? Porque a Bíblia diz que ele saiu da casa dos seus pais sem nada. Jacó saiu da casa dos seus pais sem ter nada. Mas o segredo de Jacó foi o seguinte: Gênesis capítulo 28, do 20 ao 22. Jacó fez um voto de fidelidade a Deus. Quer ser próspero? Identifica onde é que está o erro. Segundo, seja e faça um voto de fidelidade a Deus e trabalhe. Vá em frente. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jacó fez um voto de fidelidade, porque quando ele fugia do seu irmão, ele chegou a um determinado lugar onde ele viu uma escada que subia até o topo do céu. E quando ele acordou, ele disse: se o Senhor me guardar a minha viagem que eu estou fazendo, me levar em paz e não me deixar faltar nada, em tudo quanto o Senhor me der, eu certamente darei o dízimo. Foi o que Jacó fez, um voto de fidelidade a Deus. Ele estava naquele momento cumprindo com aquilo que está em Provérbio 3, do 9 ao 10. Olha o que Jacó estava cumprindo naquele momento, e todo crente que faz uma aliança com Deus, olha o que ele está cumprindo. Provérbio 3, do 9 ao 10. Primícias de toda a tua renda. Dízimo é resto, sim ou não? Dízimo é primícia. Sabe por que muita gente não consegue prosperar mesmo entregando o dízimo na casa do Senhor? É porque ele faz e paga as contas dele todinha, para depois tirá-lo de Deus se sobrar. E Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícia. Quando tu pegares o seu salário, quando tu pegares aquilo que Deus entregar nas tuas mãos, a primeira coisa, diga: esse aqui é do meu Deus. Primícia. Então o provérbio vai dizer: a primícia de toda a tua renda. Honra o Senhor com os teus bens, e se encherão o teu celeiro, e fartará e transbordarão de vinho novo os teus lagares. Deus vai trazer prosperidade sobre a vida de quem segue estes princípios que estamos falando aqui. Primeiro você tem que identificar, você tem que ir à luta, você tem que trabalhar, mas você tem que entender também que, assim como Jacó entendeu que havia a necessidade de fazer um voto com Deus. Jacó era filho de crente, mas não era crente. Não era crente convertido, mas ali ele tem um encontro com Deus naquele lugar. Coisa boa na vida é quando Deus encontra com um crente e ele reconhece que existe um Deus acima de tudo, e ele vai dizer: esse lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E ele vai erguer um altar naquele lugar. Os anos se passam, e um dia ele vai ter que retornar ao lugar que ele
erigiu aquele altar. Agora veja bem, queridos e amados irmãos, Jacó não tinha medo do trabalho. Jacó trabalhava e trabalhava com determinação. E se nós olharmos, quem conhece a história vai ver que Labão não queria perder o serviço de Jacó, porque era alguém profissional naquilo que ele fazia na área de pecuária. Quando Jacó chegou na casa de Labão, depois dele ter encontrado-se com Deus, ter feito um voto com o Senhor, a Bíblia vai dizer que tudo que era de Labão prosperou. Em tudo quanto Jacó colocava as mãos, prosperava. Sabe o que é isso? Quem tem a marca da promessa, quem tem fidelidade diante de Deus, aonde ele coloca a mão, a prosperidade, a vitória, a bênção alcançando. Mas quem é infiel a Deus, por onde passa as portas estão fechadas, ganha muito e recolhe tão pouco, porque tudo que tem coloca num saquetel furado. A gente vê muita gente dizendo: mas cadê o salário? Já acabou tudo, olha aí, conta para pagar, não tem mais dinheiro, onde é que foi o salário? Cuidado com o devorador, o migrador e o cortador, porque se nós não mantermos a nossa fidelidade a Deus, vamos levantar cedo, chegar de noite e não vamos ter nada, porque muitos vivem assim. Inútil é levantar cedo, se não tiver propósito diante de Deus. Se você quer vitória, permaneça no trabalho, lutando, mas com Jesus na frente, dizendo: Senhor, vai na minha frente, Senhor, abre essa porta, Senhor, eu preciso dessa vitória, e você vai começar a testemunhar a prosperidade de Deus na tua casa, na tua vida. Jacó era um especialista, e nós precisamos nos tornar um especialista naquilo que nós fazemos. Se nós formos fazer qualquer tipo de trabalho e fizermos mal feito, o que vai acontecer? As portas vão se fechar. Já pensou se o diácono Francisco, quando foi colocar esse porcelanato, fizesse um porcelanato aí dizendo que era profissional, todo bagunçado? Quem olhasse e dissesse: mas quem fez esse piso aqui, hein? Mas ele se especializou naquilo que ele faz. Aí alguém olha e diz: mas ficou tão bonito. Então quem é a pessoa? E outra porta se abre. A irmã Edith arruma a área, cabelo das pessoas, está arrumando no salão e faz bonito. A pessoa vai passando na rua: onde é que você arruma seu cabelo? Fulano de tal, eu vou lá também. Vai crescer, vai prosperar. Pedreiro, seja em qualquer área, até mesmo na área do evangelho, pessoas dizendo que vai pregar, que vai anunciar o evangelho, quando chega para pregar a palavra de Deus é uma negação. Meu Deus, mas que tipo de obreiro é esse? Mas aonde Jacó passava, prosperava. Aonde Jacó colocava as mãos, prosperava. Foi tanto que o próprio Labão não queria abrir mão do serviço dele, deu a filha no lugar da outra, para segurar o serviço dele. Mas mesmo assim ele continuou trabalhando mais 7 anos. E a Bíblia diz que mesmo fazendo negócio com seu sogro, e quando ele olhava a situação, porque ele disse: agora é só a malhada que vai ser sua, e ele profeticamente corta varas, coloca onde o gado vai beber, e todas comecem a nascer malhadas, salpicadas. Sabe o que é isso? É o poder da mão de Deus na vida de quem tem uma promessa e de quem tem propósito diante do Senhor. Mas aqui não tinha como nascer malhada, porque eram todas lisas. Como é que vai nascer japonês com 2 goianos? Não tem jeito. Mas quando a mão de Deus está, nasce japonês, chinês, nasce o que for preciso, nascia ovelha malhada e salpicada. Aí ele vai trocar. Quando ele troca, só nasce lisa. Não tem jeito. Quem tem a bênção de Deus, aonde ele passa, aonde ele anda, a prosperidade chega. Sabe por quê? Ele fez um voto a Deus. Eu quero a vitória, mas você precisa atender os princípios.
e lutar e batalhar sem medo e acreditar. Então, em nome de Jesus Cristo, vá à frente, continue lutando, não tema, porque o trabalho, em tudo tem trabalho, não tem nada sem trabalho. Ah, mas isso é tão difícil, mas é trabalho. Ah, mas para mim ser um obreiro na casa do Senhor, eu preciso participar de escola, de curso, aperfeiçoamento, tem um processo, tem que ser assim. Porque quem não sentou para aprender, não pode ensinar. Vivemos um tempo onde as pessoas querem tudo na hora. Está demorando, não recebi. Calma, passaram-se 14 anos naquela batalha, mas Deus estava honrando. Calma, Abraão, quando saiu da sua terra, juntamente com a sua esposa, 25 anos depois, vai nascer Isaque. Não é de um dia para o outro. Calma, o povo andou no deserto para chegar na terra prometida 40 anos, mas fica tranquilo, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Não duvida de Deus. Não duvida de Deus, porque Ele é fiel e Ele está cumprindo, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Mas quando nós esperamos demais, tendemos a nos desanimar. Quando batemos na porta e a porta ainda fica fechada, nós tendemos a nos esfriar. É natural do ser humano. Eu acho que Deus esqueceu da minha oração. Eu acho que Deus não me ouve mais. Aonde, Senhor, estão as promessas? E Deus está de lá olhando e dizendo: filho, tranquiliza o seu coração. Eu ainda estou no controle dessa situação. Não há nada que Deus não possa fazer. Terceiro princípio para ser abençoado por Deus: manter os sonhos vivos. Mantenha os seus sonhos vivos. E como é que vai manter os sonhos vivos? Acreditando. Aleluia. Sonhe, porque o dia que você deixar de sonhar, você deixará de existir. Sonhe, sonhe alto. Sonhe e vá em busca do seu sonho, dos seus ideais. Faça o que for preciso na presença de Deus para alcançar o que precisa ser alcançado. Se é preciso orar, ore. Se é preciso jejuar, jejue. Se é preciso ler a Bíblia, leia. Se é preciso fazer propósito, subir no monte, descer o monte, subir o monte, faça. Se é preciso entrar no círculo da oração, o ano inteiro entre, porque na hora e no momento certo, Deus vai atender o seu pedido, porque o teu sonho não pode morrer. Se nós olharmos na palavra de Deus em Josué 14, do 6 ao 13, nós vamos ver Josué, e também a história de Caleb na cidade de Hebrom. Moisés fez-lhe uma promessa, por causa da fidelidade de Caleb. Moisés disse: quando pisares na terra, a terra será sua. Deus fez promessas aqui. Quando pisares na terra, a terra será sua, por causa da tua fidelidade em servir a Deus. Moisés viu que aquele moço era fiel em servir a Deus. Josué e Caleb, ele disse: você terá uma porção, você terá uma herança, e ela é sua. Quando entramos nas promessas de Deus, o lugar que nós pisarmos as plantas dos nossos pés é abençoado pelo Deus Todo-Poderoso.
quando estamos dentro das promessas de Deus, e quando tu pisar na terra que Ele te prometeu, você vai receber a tua herança, que é cabível a você. Agora, se você achar que foi fácil, para Caleb não foi. Por quê? Passaram-se 40 anos no deserto, passaram-se mais 5 anos, depois de 45 anos, olha bem, já com 85 anos de idade, Caleb vai estar dentro da cidade de Hebrom, aonde o inimigo já havia sido vencido, e ele vai fazer questão de lembrar para Josué e dizer para ele: ei, a promessa se cumpriu hoje, porque nós estamos dentro da terra aonde Moisés havia falado, e hoje nós estamos conquistando a terra, e essa herança é minha. Josué disse: toma posse da cidade de Hebrom, das terras de Hebrom, porque é tua, Caleb. E Caleb tomou posse daquilo, mas ele precisou manter os seus sonhos vivos. Ele teve que ver muito gigante, ele teve que ver o Jordão na frente, ele teve que ver o deserto, ele teve que passar por diversos inimigos, ele teve que passar por altos e baixos, ele teve que chorar, ele teve que muitas das vezes enfrentar situações contrárias, mas os sonhos de Caleb não morreram, ainda estava de pé. Ele estava dizendo, ainda quando saiu, aleluia, com a promessa tinha 40 anos, mas a Bíblia vai dizer que com 45 anos depois, com 85 anos, ele vai receber a promessa. Deus faz promessa ainda hoje. Deus ainda entrega vitórias ainda hoje. Mas tem muita gente fora do lugar. Tem muita gente querendo aquilo que não tem condições, porque ele está fora dos princípios, ele está fora da vontade de Deus. E se nós não identificarmos o problema, nós não olharmos e batalharmos e mudarmos e fazermos votos e posicionarmos na presença de Deus, nada vai acontecer. Você vai ver o teu irmão da direita ser abençoado, da esquerda, o da frente, o de trás, cheio da bênção, cheio da vitória, e você vai olhar e dizer, mas o que está acontecendo? Que fulano está recebendo, que fulano está sendo abençoado. Sabe o que é? Algo ele corrigiu na vida, e Deus agora está derramando bênção sem medida. Por que Caleb herdou a terra? Porque ele não desanimou na caminhada. Você que está aqui nessa noite, você que está me assistindo, o segredo da vitória é não desistir na caminhada. Por que Caleb recebeu? É porque ele não desanimou. Nós falamos na virada do ano aqui que a vida de cristão é como atleta, é como alguém que está pronto, como soldado que vai até o fim e não desiste. Tem muita gente retrocedendo, tem muita gente recuando, tem muita gente caída. Hoje eu tive a oportunidade de ver uma cena triste demais. Estava em um determinado lugar e de repente eu vi alguém dizer: olha como é que o irmão já bebeu tanta cerveja ali, e num bar assim próximo. Ah, mas esse aí não é crente não. Eu falo irmão porque eu conheci ele como pastor de igreja. Abandonou a fé, não perseverou na caminhada. Aí alguém disse, perdeu a família, perdeu tudo, ó. Olha o que ele está fazendo aí. Aí o outro falou assim, para ser crente desse jeito, eu prefiro não ser. Eu olhei para ele e disse, moço, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas quem levanta é Deus.
A Bíblia diz: cuide quem está de pé para não cair. O que aconteceu na vida desse moço, nós não sabemos por quê e por que ele está aí nesse lugar. Mas uma coisa é certa: se ele ainda se arrepender, Jesus ainda entra na vida dele e usa ele, e pode abençoar e prosperar a vida dele. E o moço baixou a cabeça e disse: não, você tem razão. Mas não é fácil, a caminhada é cheia de perigos e espinhos, e muitas das vezes é natural a gente esmurecer, ficar para baixo. Não é todo dia que você chega aqui no culto dando salto. Tem dia que você vem, parece que está sendo empurrado para chegar até aqui. Você vem arrastado mesmo. Tem dia que para um glória sair da nossa boca, a gente não encontra força para dar esse glória. Porque a vida não é só mar de rosa, tem os espinhos, as dificuldades, a noite é escura e muitas das vezes sombrio é o vale, mas Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Essa lágrima que você está derramando hoje, essa luta que você está enfrentando hoje, Deus tem promessa de vitória para ti. Então não desanime, mesmo na luta vai glorificando, vai andando, não desista, porque Caleb recebeu porque não desistiu de caminhar. A Bíblia em Gálatas capítulo 6, 7, a Bíblia vai dizer o quê? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem plantar, isso também ele vai colher. Olha aí, esta é a lei da semeadura. E se nós vermos na palavra de Deus no Salmo 37, 4, deleita no Senhor e Ele atenderá o desejo do teu coração. Deleita no Senhor. Isaías 30, versículo 21, este é o caminho, andai por ele, não desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda. Olha como que a palavra de Deus é maravilhosa, e ela nos ensina passo a passo para que nós podemos vencer. Está passando por luta, por dificuldade, recorre na palavra, busca a resposta na palavra, porque você vai encontrar força para caminhar. Quarto e último princípio: o que você precisa já existe. O que você precisa já existe. Para que o milagre aconteça na sua vida, já existe o que você precisa para o milagre acontecer. A Bíblia vai falar em 1 Reis 17, nós vemos a história de Elias e uma viúva de Sarepta. Nós vamos olhar a história de Paulo em uma ilha chamada Malta, e a Bíblia vai fazer questão de dizer que os bárbaros acenderam uma fogueira para acolher eles do frio do naufrágio, e Paulo vai ajuntar gravetos para acender e manter a fogueira acesa. E quando nós olhamos aqui, esses gravetos representa o pouco que você tem, porque o que você precisa já existe. Deus já te deu a matéria-prima para que o milagre seja gerado em sua vida. E Paulo está juntando graveto. O que é graveto para aquecer alguém do frio? É algo insignificante. E alguém pode dizer: mas eu tenho tão pouco, eu sei tão pouco. Quem sou eu? Meu, não importa. Traga o seu graveto também, porque o teu graveto vai fazer esta fogueira aquecer aqueles que têm frio. Elias, fugindo de Acabe e Jezabel, foi alimentado pelos corvos no ribeiro de Querite, até que secou, e recebeu nova ordem para que fosse a Sarepta, para ser sustentado por uma viúva pobre. Agora imagina bem, Deus enviar alguém, um profeta, na casa de uma viúva pobre,
para que essa mesma sustente ele. E nós conhecemos a história, que quando Elias chega à casa da viúva, ela está fazendo o quê? Ela está com seu filho, e ele vai conversar com ela, e ela vai dizer: eu não tenho nada, eu só tenho um pouco de farinha, e um pouquinho de azeite na botija, estou catando aqui uns cavacos, ou seja, pedaço de lenha, para cozinhar, comer e morrer. Mas o profeta vai dizer para ela: faz para mim primeiro, e traz um bolo para mim. O que você precisa para o milagre você já tem. E ela fica olhando aquela situação, mas Deus vai enviar ele naquele lugar para que o milagre aconteça, para que ele seja alimentado por uma viúva pobre que já estava disposta a morrer logo depois de comer aquela comida. Eu não sei como você chegou aqui desanimado, sem nenhuma expectativa, mas eu tenho algo de Deus para dizer para você: o pouco que você tem vai fazer um grande milagre acontecer. Acredita no pouco que você tem, na habilidade que Deus te deu. Começa a fazer algo sobrenatural. Quantas pessoas já testemunhou que começou a fazer coisas pequenas e de repente aquilo foi crescendo, crescendo. Hoje são empresários para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Usa a ferramenta que Deus te deu. Ô mulher, prepara aí um bolinho e traga para mim aqui primeiro. Menino está com fome, mas eu vou obedecer à voz do profeta. E a Bíblia diz que ela assim fez, e nunca mais faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Deus nessa noite está dizendo que Ele quer prosperar, mas usa o pouco que você tem. Qual é o recurso que você tem nessa noite? Ah, pastor, eu tenho tão pouco. Pois é, este pouco que Jesus vai fazer muito. 5.000 pessoas, o que é que tem por aí? Alguém vai dizer: só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Ele diz: trazei aqui, apresenta-se ao céu. E quando ele ora, a Bíblia diz que todos foram alimentados, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus vai fazer do pouco muito. Se você acredita que Deus pode fazer isso, você precisa tomar posse. Ah, mas isso é na Bíblia. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé, coragem de dizer: vai dar certo, vai abrir, a porta está aberta, ninguém vai me deter, essa muralha vai ter que cair, esse gigante não é palho para o Deus que eu sirvo. Oh, aleluia, grande é o poder de Deus. E Deus está dizendo nessa noite que Ele é Deus para abrir porta. Deus vai mandar o profeta ir para a casa de uma viúva pobre e ele vai acreditar. Ele poderia dizer Deus, indagar com Deus, ele não fez isso, ele creu. Você vai acreditar ou vai questionar? Você vai acreditar ou vai continuar questionando? Ah, eu preciso, e Deus está dizendo assim: vai lá naquele lugar, e você diz: mas lá não tem o que eu quero. Você que pensa. É porque é lá que Deus vai te honrar, é lá que Deus vai te abençoar. É melhor ouvir a voz de Deus do que a voz dos homens. Quando o crente crê, quando o crente tem promessa de Deus, quando o crente tem aliança com Deus, quando o crente anda na presença de Deus, ele ouve a voz do Espírito Santo dizendo: vai para a direita, vai para a esquerda, volta para trás, fica quieto, não faz agora, volta, recua, ele faz o que Deus está mandando. Ah, mas eu vou fazer isso porque eu estou vendo. Você está olhando pela visão humana. Vai quebrar a cara. Ai, que coisa linda. Vai quebrar a cara. Conta-se uma história de um homem
alemão, grande, forte, os olhos azuis, chegou numa determinada igreja, e ali começou a fazer a obra do Senhor. De repente uma irmãzinha moreninha, sem aparência, olhou para ele, se interessou nele, ele olhou para ela e se interessou nela. Aí alguém olhava assim, mas como é que pode um cara bonito desse casar com uma mulher feia desse jeito? Ué. Aí assim é a conversa do povo, que eu estou falando aqui para o irmão entender. Aí de repente Deus disse, essa é a sua esposa. E eles se casaram. E viveram felizes, alegres, formaram família e o ministério abençoado. Sabe por quê? Ouviu a voz de quem? De Deus. Mas tem gente que está ouvindo, olhando para a aparência. Tem gente dizendo, eu vou para cá porque ali eu vou me dar bem. Eu vou por aqui porque aqui tem alguém para me ajudar. Eu vou ser bem sucedido. Não, meu irmão, as coisas de Deus não funcionam desse jeito não. Quando Samuel foi à casa de Jessé, que ele olhou os homens bonitos, Deus falou, epa, não olhe a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O que eu vou ungir não está aqui ainda, está no campo, apacentando ovelha. A bênção que Deus tem para ti, a prosperidade que Ele vai te dar, não é do jeito que você pensa, é do jeito que Deus quer. E Deus prepara, não adianta. Deus traz a vitória, traz a bênção. Agora, para encerrar, Deus diz a palavra que Elias ficou naquele lugar até que o rio secasse, e Deus mandou que ele saísse de lá. Por quê? Tinha provisão, mas o rio secou. Querite secando nem sempre é sinônimo de maldição. Muitas das vezes Deus quer nos tirar da mesmice e do acomodismo. Deus quer que nós venhamos vencer, mas para isso nós precisamos sair da mesmice, sair do acomodismo e começar a galgar e andar para frente. Deus estava apenas dando oportunidade mais uma vez para o profeta Elias, para que ele visse a glória e o poder de Deus se manifestando, como ele viu na casa daquela viúva. Deus quer te levar ao sobrenatural. Você vai olhar situações, muitas das vezes uma porta vai ser fechada, porque Deus está preparando uma maior para você. Há um relacionamento, alguma coisa não deu certo, é porque Deus está providenciando algo melhor para a sua vida, para que você alcance a promessa. Entenda a voz do Espírito Santo. Deus vai olhar para Abraão todo alegre, satisfeito com seu filho Isaque. Depois de 25 anos, Deus vai dizer, leva Isaque para o monte e sacrifica. Aquilo poderia ser o fim, né? Para mim e para você, mas para Abraão era mais uma oportunidade de ver o sobrenatural de Deus acontecer. Deus, Ele sempre fez, Ele sempre vai fazer dessa maneira. A vida é desse jeito, queridos e amados irmãos. A viúva teve vitória através do profeta, e o profeta viu o mover e o agir de Deus. A vida é assim, é o plantar e o colher. Quer colher sem ter plantado? Não tem como. Eu quero colher, mas não plantou, não vai colher. E você colhe na proporção que você planta. Se alguém planta 100 e você planta 1, você colhe na proporção que você plantou, mas quem plantou 100 vai colher muito mais.
E 2 homens tinham 2 lavouras, e a lavoura era igual o tamanho delas, e de repente quando colheram a lavoura, um colheu 300 sacas de mantimento, e o outro colheu 150 sacas. Aí alguém vai olhar e dizer assim, o outro: uai, mas o nosso terreno é o mesmo, do mesmo tamanho, por que você colheu mais? Ele disse: porque enquanto você plantou uma, eu plantei 2. Tem gente que não entende o segredo da vitória e fica com a mão fechada. Deus dá oportunidade para abençoar alguém, ele fecha a mão. Não é para se aparecer não. O que fizer a mão direita, a esquerda não precisa saber. O que fizer a mão esquerda, a direita não precisa saber. Porque tem muita gente ajudando com segundas intenções. Mas quando estender a mão e ajudar alguém, ajude com amor, com dedicação. Porque o Deus de Israel providenciará para ti um milagre. O Deus de Israel vai te recompensar. Para encerrar, quando nós cremos na provisão de Deus, o milagre vai sempre acontecer. Fica de pé nessa noite. Que esse ano de 2022 seja um ano de muitas e muitas vitórias na sua vida. Que esse ano de 2022 seja um ano repleto de muitas felicidades em todas as áreas da sua vida. Que os seus ideais sejam alcançados, que os seus projetos saiam do papel e que as pessoas possam visualizar aquilo que Deus já entregou e colocou dentro do seu coração. Mas entenda de uma coisa: sem nós entendermos a voz de Deus, sem identificarmos o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, se nós não fizermos uma aliança, se não seguirmos os princípios falados aqui, nós vamos continuar patinando como um carro que está na lama, não consegue sair do lugar. Mas se você crê que Deus pode abrir as portas para você, que Deus pode trazer bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, ouça a voz do Espírito Santo. Feche os teus olhos e ore agora. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o dono de todas as riquezas, e a tua palavra diz que o Senhor vai, meu Deus, fazer, Pai, que nós venhamos conquistar aquilo que nós nem mesmo sabemos, porque o que está preparado para aqueles que amam a Ti são coisas grandes. E eu tenho certeza que a Tua igreja, a noiva de Cristo, quando ela foi transportada, que ela foi resgatada e transportada das trevas para a luz, o Senhor nos comprou por alto e bom preço, e nós somos filho do Rei, e quem é filho é herdeiro. E a tua palavra tem promessa de vitória para quem serve ao Senhor, porque além de herdar a vida eterna, nós colheremos 100 vezes mais nessa vida. O Senhor vai multiplicar as moedas, o Senhor vai multiplicar no negócio, o Senhor vai abrir a porta que está fechada, o Senhor vai trazer vitória, e a tua igreja vai semear, e o Senhor vai prosperar, porque aleluia, aquele que planta, aquele que rega, pode ser um ou outro, mas quem dá o crescimento é o Senhor dos exércitos. Faz crescer, faz prosperar, faz multiplicar, abençoa nessa noite o teu povo, Senhor, traga provisão e faz milagres acontecer agora, em nome de Jesus. Você